Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem? Na aula de redação de hoje, vocês terão como proposta produção de reportagem a partir de uma notícia, que já está no livro, na página 95. Já a segunda proposta será uma produção de reportagem com base em tema, que agora eu vou explicar cada um dos temas para vocês se inspirarem e fazer a produção. Vamos lá? O primeiro tema é violência urbana, causas e consequências. Violência urbana no Brasil. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana, como emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros. Fato que desencadeou uma série de problemas sociais graves. Cenas como essas têm se tornado comum em muitas cidades brasileiras. Violência urbana, causas. A violência urbana é um dos problemas mais preocupantes na contemporaneidade. Entre os múltiplos fatores que colaboram para a ocorrência desse problema, podemos considerar desemprego, as aglomerações na periferia, a impunidade, entre outros. Violência urbana, consequências. A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil. É o principal fator da mortandade dessa faixa etária. A criminalidade não é um privilégio exclusivo dos grandes centros urbanos do país. Entretanto, seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. Violência urbana, principais cidades brasileiras. Em São Paulo e Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos, essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de segurança pública eficaz à sua população. Violência urbana entre os adolescentes. Em análise léxica aplicada a esta categoria, percebeu-se que a maioria dos adolescentes que são vítimas de violência mora em comunidades de baixa renda e convivem diretamente com a criminalidade. Como acabar com a violência urbana? Em virtude dos fatos mencionados, possíveis soluções para diminuir a violência seria a desconstitucionalização dos policiais para acabar com o modelo único a todos os estados e a normatização do Sistema Único de Segurança Pública, cursos profissionalizantes gratuitos para a diminuição do desemprego, entre outros. Queremos paz. Agora vamos para o segundo tema, o consumismo na adolescência. Consumo versus consumismo. Consumo é a atividade econômica que se fundamenta na utilização direta das riquezas geradas e, justamente por isso, pressupõe racionalidade em sua prática. Consumismo é o ato de adquirir produtos e serviços de maneira compulsiva, sem necessidade ou consciência. Atualmente vivemos em um grande dilema: separar o precisar do querer. Esses dois requisitos muitas vezes viram um só. Por exemplo, quando admiramos uma vitrine cheia de novidades, logo pensamos: quero tudo. Comportamento. O consumidor racional. O consumidor sabe o que quer comprar e compara preços. O impulsivo tem sensação de prazer imediato. O compulsivo, vício, sintoma de desordem emocional. Consumidor compulsivo. A felicidade pode ser atingida por intermédio dos objetos de consumo. Em algum momento, a compra pode suprir um estado de angústia, inércia, ansiedade, tédio ou tristeza. Consumir é sinônimo de bem-estar. O ter é o passaporte para ser.
são os adolescentes hoje no consumismo? O teens e o consumo. Para os teens, o consumo é uma moeda de diferenciação, a forma que eles utilizam de achar seu lugar no mundo. Ambivalência, ser igual, mas sendo diferente. São tratados pelos pais e pela mídia como adultos, mas na verdade não são. O cérebro adolescente. O cérebro do adolescente ainda não completou seu desenvolvimento. As estruturas mentais que inibem respostas intempestivas ainda não se consolidaram. As alterações mais importantes, porque passa o cérebro nos últimos anos da adolescência, têm lugar no córtex pré-frontal, área que é responsável pelo planejamento de longo prazo e pelo controle das emoções. A mudança maior começa aos 18 anos e pode avançar até os 25. É quando o córtex pré-frontal amadurece, consolidando o senso de responsabilidade que falta a tantos adolescentes. Antes dessa mudança, o adolescente nem sempre está pronto para processar todas as informações que precisa considerar quando toma uma decisão. Mas, se o adolescente ainda não está pronto para conter seus impulsos e para tomar decisões maduras, como então pode se defender dos apelos consumistas tão frequentes em sua vida? Eles simplesmente não conseguem. Cérebro adolescente, mais falta de limites na família, mais escola despreparada para lidar com o adolescente de hoje, mais bombardeamento de incentivo ao consumo, igual a consumismo, que gera violência, abuso de álcool e drogas, transtornos alimentares, oniomania, incapacidade de lidar com frustrações, erotização excessiva, distorção de valores. Agora vamos para o nosso próximo tema, o futuro da água no planeta. A água, o principal recurso da vida terrestre. Meio ambiente, escassez da água. Nosso planeta tem cerca de 2/3 só de água. Pela lógica, parece haver água sobrando para a população, não é? Parece um absurdo falar em crise de água, não é mesmo? Mas olha só, vamos aos fatos. 97% da água do planeta é água do mar, imprópria para ser bebida ou aproveitada em processos industriais. 1,75 é gelo, 1,24 está em rios subterrâneos escondidos no interior do planeta. Para o consumo de mais de 6 bilhões de pessoas, está disponível apenas 0,007% do total de água da Terra. Soma-se a isto o despejo de lixo e o esgoto sanitário nos rios, bem como a enorme poluição industrial. A pouca água que existe fica ainda mais comprometida. Isto exige a construção de estações de tratamento de esgoto e a dessalinização, por exemplo. E exige conscientização para que se evite o desperdício e a poluição, principalmente nas grandes cidades. Ela é a condição essencial para a existência de vida. Sem ela, não haveria atmosfera, clima, vegetação e agricultura. Sem ela, o ser humano não teria o direito à vida. Sem ela, não haveria vida. A natureza é lenta e frágil na transformação da água potável. Assim, a água deve ser manipulada com racionalidade e precaução. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Eles devem permanecer intactos e funcionar normalmente
para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. A água não é somente uma herança que recebemos, ela é, sobretudo, um legado que deixaremos aos nossos sucessores. A sua proteção constitui uma necessidade vital e moral do homem contemporâneo para com as gerações futuras. A Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu em 1992 o Dia Mundial da Água, que é 22 de março. Neste sentido, a ONU elaborou um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água, que trata desse líquido como a seiva de nosso planeta. Vamos para o próximo tema: mudanças climáticas e qualidade de vida, aquecimento global e mudanças climáticas. O que é? Refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Essas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e entre outros fenômenos climáticos. Causas. Existem dois tipos de causas de mudanças climáticas: naturais, influência externa, ciclo solar, variação orbital, impactos de meteoritos. Influência interna, vulcanismo, esfriamento global e glaciações, El Niño e Laninha. E as ações humanas. Causas naturais: glaciação, esfriamento global, variação orbital, variação dos oceanos, placas tectônicas, deriva dos continentes, ciclo solar, vulcanismo. Ações humanas. As ações humanas também são grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Podemos citar desflorestação, ilha de calor urbana, poluição atmosférica, entre outros. Informação. Hoje em dia, podemos dizer que a informação é o primeiro passo contra as mudanças climáticas, pois este problema não é somente para políticos e ambientalistas, todos podem fazer sua parte. O relatório da ONU sobre o aquecimento global, fatos e previsões. O mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática desferiu um intenso golpe nos céticos do aquecimento global. Cientistas climáticos de ponta têm agora 90% de certeza de que a atividade humana está aquecendo o planeta. Eles apresentam diversos cenários que demonstram aonde o aquecimento global poderia nos levar até o final do século. A escolha é nossa. Impactos ambientais. O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. Surgiu a partir da evolução humana, ou seja, no momento em que o homem começou a evoluir em seu modo de vida. Impacto social. As mudanças climáticas também influenciam no impacto social, pois algumas pessoas são vítimas de tragédias decorridas das mudanças climáticas e seus impactos ambientais. É muito comum ouvirmos casos de vítimas de desmoronamento, enchentes, incêndios, terremotos, furacões, entre outros. Desmatamento. No Brasil ou no mundo inteiro? No mundo inteiro, o desmatamento ocorreu e ainda está ocorrendo. Nos países em desenvolvimento, principalmente asiáticos, como a China, quase toda a cobertura vegetal foi explorada. Brasil, com o decorrer do tempo, aumentava o número de desmatamento, assim como Estados Unidos, Rússia, também destruíram suas florestas,
com o passar do tempo. Queimadas e incêndios. As queimadas e incêndios florestais às vezes ocorrem por motivos econômicos. Ocorrem incêndios por irresponsabilidade de motoristas. Bombeiros afirmam que muitos incêndios têm como causa inicial as pontas de cigarro jogadas nas beiras das rodovias. Ação é solução. Se cada ser humano se conscientizar de que cada um pode fazer a diferença, com certeza teremos uma melhora considerável. Se cada pessoa fizer o mínimo possível, talvez possamos salvar nosso planeta de um desastre. Mas para isso é necessário que todos colaborem. Desigualdade social é o próximo tema. Desigualdade social no Brasil. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com PIB, Produto Interno Bruto, figurando sempre entre os 10 maiores do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país rico, porém com muitas pessoas pobres, devido ao fenômeno da desigualdade que é elevado. Pesquisadores da área social e econômica atribuem essa elevada desigualdade social no Brasil a um contexto histórico que culminou numa crescente evolução do quadro no país. Mesmo sendo uma nação de dimensões continentais e riquíssimas em recursos naturais, o Brasil desponta numa triste contradição de estar sempre entre os 10 países do mundo com PIB mais alto e, por outro lado, está sempre entre os 10 países com maiores índices de disparidade social. Em um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi divulgado em julho de 2010, o Brasil aparece com o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. E, em se tratando da diferença e distanciamento entre ricos e pobres, fica atrás no ranking apenas de países muito menores e menos ricos, como Haiti, Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul. A ONU mostra ainda, nesse estudo, como principais causas de tanta desproporcionalidade social, a falta de acesso à educação de qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade da população em desfrutar de serviços básicos oferecidos pelo Estado, como saúde, transporte público e saneamento básico. Teóricos brasileiros, pessoas e instituições que estão à frente de iniciativas que visam diminuir e, quem sabe, acabar com o problema da desigualdade no Brasil, apontam uma difícil fórmula que deve aliar democracia com eficiência econômica e justiça social, como uma solução viável para o problema. Mesmo com a Constituição Federal e diversos códigos e estatutos assegurando o acesso à educação, moradia, saúde, segurança pública, além de autonomias econômicas e ideológicas, a realidade que se vê ainda é distante do que se reza nos direitos do cidadão brasileiro, no tocante à erradicação da desigualdade social neste país, em constante crescimento econômico e político. Desigualdade social no mundo. É notória a disparidade social entre diferentes continentes, países, regiões, estados e até mesmo cidades. Essa desigualdade é um dos maiores problemas da sociedade e é uma das causas de boa parte dos conflitos entre povos. A intensificação desse processo tende a agravar ainda mais os problemas socioeconômicos das pessoas menos favorecidas.
A desigualdade social é consequência da má distribuição da riqueza, fato constatado na maioria dos países. Isso gera um contraste econômico e social entre a população, pois apenas uma pequena parcela da sociedade detém a maioria dos recursos econômicos, enquanto que a maioria se contenta com a menor parcela dos bens. Unidas para o desenvolvimento, os rendimentos de 1% das pessoas mais ricas do mundo são compatíveis àqueles de 57% da população mais pobre do planeta. Esses dados confirmam a diferença na concentração de renda entre ricos e pobres, refletindo diretamente na alimentação, bens de consumo e serviços elementares ao ser humano no que se refere às classes em questão. Com o intuito de estabelecer um critério global para caracterizar a população pobre, o Banco Mundial utilizou a seguinte metodologia: fez a média das 10 piores linhas nacionais de pobreza do planeta e estabeleceu o dólar PPC, baseado na paridade do poder de compra. Com base nesse cálculo, estabeleceu 2 patamares de renda para caracterizar a pobreza: os pobres, que ganham entre 1,25 e 2 dólares PPC ao dia, e os extremamente pobres, que recebem menos de 1,25 dólar PPC ao dia. Escolha um dos temas e faça a sua produção. Bons estudos!